Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 17. Bons estudos! Navegar é preciso. Viver não é preciso. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Esse era o lema dos antigos navegantes, principalmente os portugueses. Você vai entender por que eles diziam isso assistindo a nossa teleaula de hoje. Nossa teleaula vai mostrar o que estava acontecendo no mundo um pouco antes da famosa viagem de Pedro Álvares Cabral até a nossa terra. Você vai viajar através de mapas e imagens e conhecer a Rota das Especiarias. Vai navegar pelos caminhos da África e das Índias junto com os navegantes portugueses. Você está pronto para embarcar nessa viagem? Então se liga que a nossa teleaula vai começar agora. Quando a gente ouve falar em grandes navegações, a gente vai logo pensando nesses instrumentos aqui: bússola, sextante, mapas, tudo que era preciso para navegar. Mas para a maioria das pessoas, navegar era preciso por outros motivos. Para quem não era marinheiro, navegar era importante por causa disso aqui, ó: arroz, laranja, damasco, figos, pau-brasil, algodão e as famosas especiarias: cravo, canela, gengibre, pimenta e açúcar. Por mais incrível que possa parecer, as pessoas um dia se aventuraram no mar por causa de coisas hoje tão comuns pra gente, como a pimenta, por exemplo. E olha, os portugueses foram mestres em se aventurar pelo mar. Esse aí é o mar que os portugueses atravessaram para chegar até o Brasil, o Oceano Atlântico. Você vai ver que esse oceano tem um papel muito importante para a época que nós estamos estudando. Os portugueses têm uma relação muito antiga com o mar, desde o século XII. E você sabe, o século XII é o período de tempo que vai do ano de 1101 até 1200. Desde aquela época, desde o século XII, os portugueses do litoral vivem como essas pessoas que estão trabalhando aqui, do comércio. No resto da Europa, a situação era diferente. A maioria da população vivia da agricultura, mas a atividade comercial começava a se expandir, principalmente entre as cidades italianas de Gênova e Veneza com os países do Oriente. Pela localização dessas cidades, dá para ver que elas já tinham uma grande vantagem no comércio por esse mar aqui, o Mar Mediterrâneo. É claro que a boa situação geográfica ajuda muito, mas ela não é tudo. Os comerciantes de Gênova e Veneza tinham uma outra vantagem para fazer esse comércio: as boas relações com os povos do Oriente, principalmente através dos muçulmanos. Resumindo, por causa das suas relações e da sua localização geográfica, as cidades de Gênova e Veneza eram intermediárias de todo o comércio entre o Oriente e a Europa. E os lucros que os comerciantes italianos tinham eram enormes, porque eles compravam as mercadorias do Oriente por um preço e vendiam para o resto da Europa por um preço muito maior. Século XIII. O comércio começa a se expandir também no norte da Europa. No Mar do Norte e no Báltico, os navios vêm e vão de um ponto para o outro para apanhar peixe, madeira, peles e couros. O mais importante centro desse comércio é a região de Flandres. Pelo mapa da época, nós podemos ver as rotas ligando Flandres às cidades italianas do sul. Há uma enorme quantidade de artigos produzidos no norte que é negociada com os produtos do Oriente. O lugar onde isso acontece se chama Champagne, uma região localizada no Reino da França. É ali que se realizam as grandes feiras anuais. Você já imaginou o comércio numa feira sem moeda? Vamos conferir para ver se dá certo. Quantas laranjas a senhora quer em troca de um pé de alface? Laranja num pé de alface? Aqui nós não costumamos trocar. Rapaz, laranja por carne, laranja é muito barata e a carne é mais cara. Eu não posso trocar. Eu dou 3 laranjas por essa sandália.
Não vale. 4. Também não vale. Aí eu não posso saber se dá certo, né? Ah, essa bicicleta é introcável. Pois é, dá pra ver que sem moeda fica difícil fazer negócio. Por isso, na época que nós estamos estudando, a moeda foi valendo cada vez mais. E pouco a pouco foi aumentando o poder da burguesia. A burguesia da época era a classe dos comerciantes, dos banqueiros e dos artesãos. A burguesia era o grupo social que possuía riqueza em moeda e que morava nas cidades. Naquele tempo, as cidades eram conhecidas como burgos. Fica fácil perceber que a palavra burguesia tem origem no nome Burgos. O historiador Léo Huberman escreveu uma coisa muito interessante sobre o comércio nessa época em que a burguesia começava a crescer. Olha só o que ele disse. No centro da feira, pesavam-se, avaliavam-se e trocavam-se muitas variedades de moedas. Negociavam-se empréstimos, pagavam-se dívidas antigas. Aí, os banqueiros da época efetuavam negócios financeiros de tremendo alcance. Suas operações cobriam negócios que se estendiam por todo o continente. Entre seus clientes contavam-se papas e imperadores, reis e príncipes, estados e cidades. Século XIV. As coisas começam a mudar. Seria natural pensar que no século XIV o comércio iria crescer mais ainda. Só que não é isso que acontece. No caso do século XIV, o que acontece não é um avanço, é um recuo. Estamos em pleno século da fome. Guerras devastam a Europa, entre elas a famosa Guerra dos 100 Anos. Os campos são abandonados e a temida peste negra está matando 1/3 da população da Europa. Com as guerras, as rebeliões e as epidemias, o comércio entre o norte e o sul da Europa fica muito prejudicado. E o comércio pelo mar passa a ser a melhor opção. Esse mar que você está vendo aí atrás de mim era a melhor saída para a Europa do século XIV. Lá, do outro lado do Oceano Atlântico, estava o melhor caminho entre o norte da Europa e as cidades italianas do sul. E no meio do caminho estava Portugal. Portugal se tornou a passagem obrigatória dos navios que iam e vinham entre o norte da Europa e o sul da Itália. Em outras palavras, o que estava acontecendo era o seguinte: o centro comercial da Europa estava se deslocando do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Portugal soube tirar vantagem dessa situação e já no século XV pôde partir por uma empreitada muito mais importante: a conquista de novas terras, novas fontes de comércio e para a exploração de novas riquezas. O primeiro alvo da expansão portuguesa foi a cidade de Ceuta, no norte da África. Ceuta era um importante centro de comércio de mercadorias de luxo orientais e de produtos africanos, como o ouro e o marfim. Além disso, a conquista de Ceuta significava para os portugueses uma vitória contra os grandes inimigos dos cristãos naquela época, os árabes, também chamados de mouros. Derrotar os mouros em Ceuta significou glória para a Igreja Católica, terras e títulos para os nobres, poder para o rei de Portugal, fortuna para os burgueses. E para os marinheiros e soldados portugueses, a conquista de Ceuta significou a perspectiva de uma vida melhor e mais cheia de aventuras. Depois disso, os portugueses continuaram sua expansão por outros pontos da África. Os portugueses começaram sua expansão nas Ilhas da Madeira e dos Açores. O próximo alvo foi o litoral africano. Mas isso não quer dizer que os portugueses pretendiam conquistar a África. O que eles queriam era estabelecer relações comerciais com os chefes africanos para conseguir ouro, marfim e principalmente escravos. E assim, eles foram se expandindo rumo ao sul da África. Olhe bem, aí está a África. Observe como pouco a pouco a chegada às Índias por via marítima foi se tornando possível. No ano de 1488, Bartolomeu Dias e os seus marinheiros conseguem contornar e vencer finalmente o Cabo das Tormentas, que depois dessa muda até de nome, vira Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, em 1498, a esquadra do navegador Vasco da Gama chega a Calicut. Calicut era um importante porto de especiarias controlado pelos muçulmanos. Estava então aberta uma nova rota para as Índias, mais rápida e mais barata. Para as cidades italianas e para o norte da Europa, começava a decadência. Para Portugal, era o início da fama, fortuna e poder. Mas fama, fortuna, poder não dependem só de sorte. Dependiam, naquela época, muito disso aqui. Dependiam de saber navegar.
Sair pelos mares naqueles tempos era uma aventura tão complicada quanto ir para o espaço nos dias de hoje. Para que os portugueses conseguissem trazer as especiarias de volta a Portugal por esse caminho, eles tinham que sair daqui com tudo na mão. Tudo que eu digo está aqui. Os mapas, com as suas rotas de navegação. A bússola. O sextante. Para sair pelo mar, era preciso saber navegar. E saber navegar significava conhecer os instrumentos de navegação. Mas olha, não foram só os instrumentos de navegação e o espírito de aventura que ajudaram os portugueses a dominar o oceano. A participação do rei nesse processo foi muito importante. Montar uma esquadra exigia anos de preparação. Era preciso ter capital e capacidade para formar o pessoal técnico. Por isso, o comando desse processo tinha que ficar nas mãos do rei. Era comum que o próprio rei ficasse no porto esperando as caravelas que vinham da Índia e da África. Afinal de contas, ele precisava ver como andava o seu negócio. E agora, você precisa rever tudo que aprendeu na nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as rotas do comércio se desenvolveram na Europa no século XIII. E que com a crise das rotas tradicionais do comércio, Portugal soube aproveitar sua posição geográfica privilegiada para estabelecer uma nova rota de comércio até as Índias pelo Oceano Atlântico. Você também viu que para se aventurar no mar, era preciso conhecer e dominar as técnicas de navegação. E que o dinheiro para se fazer isso dependia do poder do rei. A coroa portuguesa foi a grande financiadora das navegações. Você deve estar se perguntando, se os portugueses eram tão bons navegadores, como é que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo, que era um genovês financiado pela coroa espanhola? Não é? Essa é uma boa pergunta, mas a resposta vem na próxima teleaula. Até lá!